Bem-vindos à Soma dos Dias, o podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. No episódio 9 analisamos o relatório preliminar da TAP, que foi entregue na terça-feira à noite e que desde então tem recebido críticas da esquerda à direita. Ontem a relatora, a deputada do PS, Ana Paula Bernardo, defendeu o documento numa conferência de imprensa, mas nem isso acalmou os ânimos. Nesta edição olhamos ainda para a oferta pública de aquisição da EDP, que arranca na próxima semana. A elétrica vai lançar uma OPA sobre 100% do capital social da subsidiária da EDP Brasil. Vamos ver o que está em causa e o que vai a EDP ganhar com esta operação. Comigo estão Celso Filipe e Bárbara Silva. Os cuidados técnicos estão a cargo de Inês Alegria. Esta é a Soma dos Dias. A versão preliminar do relatório da TAP foi conhecida na terça-feira à noite. A deputada socialista Ana Paula Bernardo é a autora das 181 páginas, que incluem 29 conclusões, 5 recomendações para empresas, 6 para o governo e ainda 2 sobre os trabalhos das comissões de inquérito. São muitas páginas que deram origem também a muitas críticas da oposição, nomeadamente por não haver qualquer referência a alguns temas mais polémicos. Comigo tenho Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Olá, Celso. Olá, Cláudia. O que é que destacas deste relatório que ainda não tem uma versão final? Além do número de páginas que já referiste, 181, é aquilo que já se esperava. O relatório em si é dúplice, no sentido em que o PS e o Governo, embora seja preliminar, o aplaudem, no sentido em que concordam com ele, e a oposição, em uníssono, seja à esquerda, seja à direita, o criticam. Mas é preciso pôr ordem à mesa neste sentido. Afinal, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP era sobre o quê? Era sobre a indemnização dada a Alexandre Reis de 500 mil euros para a sua saída da TAP. E este é o enquadramento em que Ana Paula Bernardo se situa para justificar ausências no relatório preliminar, sendo as mais evidentes para todos o caso Galamba e a chamada do SIS e todo aquele circo mediático que foi a relação com o seu agora ex-adjunto Frederico Pinheiro. Vendo na questão do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, dir-se-ia que Ana Paula Bernardo fez o seu trabalho. Mas acontece que a Comissão de Inquérito não é como começa, mas sim como acaba. E os factos que se foram sabendo à medida que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi decorrendo, deveriam forçar ou deveriam fazer com que a sua relatora também adaptasse as conclusões às novas circunstâncias. Não o fez de um ponto de vista jurídico ou de um ponto de vista da matéria em si está defendida, porque como disse no início, o objeto da Comissão Parlamentar era a indemnização a Alexandre Reis. Do ponto de vista daquilo que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito, parece-me que este relatório não traduz de forma fidedigna o que se passou. Referiste o caso Galamba, Frederico Pinheiro, a intervenção do SIS. O que é que mais falta neste relatório? Este relatório, quanto a mim, é demasiado benigno para a forma como o Governo se comportou neste caso. E vamos ao caso em que está a preço, mais uma vez, que foi o objeto da Comissão, que é o caso Alexandre Reis. Não é possível, ou não é admissível, que uma administradora de uma empresa pública admitida e é negociada uma indemnização na ordem dos 500 mil euros, a seguir transite para uma outra empresa pública que por acaso regulava o setor da aviação, a NAV, e que a seguir transite para o Ministério das Finanças como secretária de Estado. É quase incompreensível como é que o Estado, enquanto acionista maioritário de uma empresa, a TAP, e depois, enquanto governo, deixa que estes biombos existam, que uma pessoa que sai de uma empresa pública com uma indemnização vai para outra empresa pública e a seguir parece que não há nenhum problema ético em ir para o governo, neste caso para o Ministério das Finanças, com um track record que parece que não está em causa, isto não encerra nenhum juízo de valor sobre Alexandre Reis ou sobre a forma como foi negociada a indemnização, encerra em si um juízo sobre a forma como o Governo trata do bem público. E parece-me que isso não foi de nada acautelado pelas partes envolvidas, nomeadamente pelo Estado. Ontem a deputada socialista Ana Paula Bernardo foi defender o relatório, esta versão preliminar ao Parlamento. As explicações dela convenceram-te? Como digo, as explicações da Ana Paula Bernardo convencem quem já está convencido.
e não convencem os restantes, neste caso a oposição. E Cláudia, se me permites, deixa-me voltar um pouco atrás, só para, e insisto, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi o argumento que a relatora usou para não se referir, como já disse, aos casos Galamba e ao SIS. No entanto, a mesma relatora não se inibe de dizer que a venda de 2015, ou seja, a privatização de 2015, não deveria ter acontecido. Ora, isto, pela mesma ordem de razão, também não se insere no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e no objeto em que ela foi criada. Em política, tal como na vida, as palavras são sempre dúplices e traiçoeiras. Neste caso, uma das conclusões da relatora atraiçoa o argumento que ela usa para omitir o caso Galamba e o caso SIS. Na próxima segunda-feira termina o prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração. A versão final do texto é depois apresentada 3 dias a seguir. Celso, e depois o que é que se segue para a TAP? Depois o que se segue é outra vez a privatização. Cláudia, se me permites mais uma coisa. Esta comissão revela que há 2 formas de olhar para a TAP. Uma forma é uma forma de ver a empresa como um território para o combate político, e esta comissão parlamentar de inquérito serviu absolutamente e exclusivamente para isso, para um debate no território político e para, por um lado, a oposição tentar forçar a demissão de Fernando Medina e por esta via a queda do governo, a oposição à direita, a oposição à esquerda. Esta comissão serviu para defender a não privatização da TAP, e para o PS e para o governo serviu para passar uma esponja sobre as eventuais responsabilidades no governo no objeto desta comissão parlamentar de inquérito. Passamos a fase da intriga política e da trica política, que é legítima como todas as outras, e o que segue é a privatização da TAP. E vamos ver se, desta vez, o que é que vai acontecer. Pelos vistos, há uma grande diferença em relação à operação de 2015, que é mais interessados, e não só mais interessados, mas interessados relevantes do ponto de vista da indústria da aviação, ou seja, os 3 grandes players do setor da aviação, a saber, a Lufthansa, a IAG, que é composta pela British Airways e a Iberia, e a Air France KLM. Pelos vistos, estão as 3 interessadas todas na compra da TAP. Aí juntar-se-ão mais três fundos de investimento, que têm uma lógica de abordagem da empresa completamente diferente, mas a haver esta quantidade de interessados, significa que existem melhores condições para o Estado poder fazer um negócio. Resta saber se estes potenciais interessados, vendo o track record deste governo na relação com a TAP e na relação com as anteriores administrações da TAP, estão dispostos a correr o risco de partilhar a gestão com o governo, pelo menos da forma como ele tem conduzido os destinos da TAP até agora. De uma grande empresa para outra. Na terça-feira da próxima semana, a EDP lança uma oferta pública de aquisição sobre 100% do capital social da subsidiária da EDP Brasil. A elétrica detém 56%, quer adquirir as ações detidas pelos acionistas minoritários e também prevê retirar a EDP Brasil de bolsa. Comigo está a Bárbara Silva, que acompanha o setor da energia aqui no Negócios. Bárbara, lá, o que é que está em causa com esta OPA? Olá, Cláudia. Já há algum tempo que se fala sobre se existem planos para tornar a EDP numa única empresa. Isto já é falado há algum tempo, e o CEO, antes António Mexia e agora a Miguel Stilwell de Andrade, são sempre questionados pelos jornalistas, pelos analistas, pelos investidores, quando são apresentados os resultados, sobre se de facto existem estes planos de lançar ofertas públicas de aquisição e sobretudo em relação à EDP Renováveis. É sempre essa a pergunta. De facto, no dia 2 de março, a surpresa foi que a OPA, a oferta pública de aquisição, foi não para a EDP Renováveis, mas para a EDP Brasil. Pronto, a notícia acabou por apanhar
as pessoas, quem estava a acompanhar o Capital Markets Day da EDP em Londres, de surpresa, foi tudo comunicado de madrugada, tendo em conta as várias geografias da EDP, portanto foi às 3 da manhã, portanto a EDP nesse dia anunciou uma OPA, 2 aumentos de capital, os resultados de 2022 e também o plano estratégico 2023-2026, o novo plano estratégico que implica que tem um plano de investimento de 25 mil milhões de euros até 2026, sendo que 85% deste envelope será dedicado a alcançar 33 gigawatts de energias renováveis. E tal como tu disseste, a intenção da EDP é, portanto, já tem 56%, que vai ali aos 57,5% por causa da concentração e, portanto, querem comprar as ações dos acionistas minoritários e retirar a EDP Brasil de bolsa, que também acabou por surpreender os investidores e os analistas. Entretanto, portanto, o que é que está aqui em causa? A EDP anunciou também um aumento de capital no valor de mil milhões de euros, anunciou também que já tinha falado com o seu maior acionista, a China Tree Gorges, e também com a Lyson Grove Investment, que é uma afiliada do Fundo Soberano de Singapura, GIC, Private Limited, e também a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi, para ter os 600 milhões de euros. Os outros 400 milhões vêm do mercado e Miguel Stilwell já disse que não será difícil encontrar os investidores disponíveis e que portanto, não será difícil que a operação vá a bom porto. Portanto, o regulador brasileiro já deu luz verde, o leilão, a operação será dia 11 e Miguel Stilwell diz que a operação deverá estar concluída em agosto de 2023. O risco, portanto, diz ele que o risco é baixo e que para já, tal como eu disse no início, não há qualquer plano de facto para tornar a EDP numa única empresa e através da integração de mais subsidiárias ou da EDP Renováveis. Quanto é que calcula a EDP gastar nesta operação? Portanto, primeiro falaram num primeiro valor, depois tiveram que corrigir perante o regulador brasileiro e a EDP dispõe-se a pagar aos acionistas minoritários um valor de 23,73 reais por ação. Isto, ao câmbio atual, estamos a falar de 4,5 € por ação. E vão estar sujeitos a esta oferta pública de aquisição mais de 240 milhões de ações. Caso a EDP adquira a totalidade das ações, que são objeto da oferta, o valor que vai gastar rondará os 1.050 milhões de euros. E em termos de lucros, o que é que pode vir para a EDP? Em termos de lucros, Miguel Stilwell também já disse aos investidores e aos analistas, quando da última apresentação de resultados, que a EDP espera que este aumento de capital para lançar esta OPA resulte num contributo positivo de 120 milhões de euros para o lucro de 2024, permitindo assim aumentar em 3 a 4% o resultado por ação ao longo do período de 2024 a 2026. Eu queria só referir aqui, porque estamos a falar muito de números e é uma operação sobretudo de números e bolsista e portanto isso é o mais importante, mas isto tem um significado para o grupo EDP importante, porque com isto a EDP não quer desinvestir no Brasil, quer é reduzir a sua exposição a este mercado e sobretudo reduzir o risco. E porquê? Porque a EDP pretende vender a central de Pecém, que é da carvão e portanto é um ativo que rapidamente se tornará obsoleto. Quer também vender as centrais hidroelétricas porque apresentam riscos, tal como em Portugal, portanto num ano em que não chova.
e quer apostar sobretudo naquilo que vai dar dinheiro para o futuro, que são as energias renováveis, portanto a energia solar e a energia eólica, e as redes, sobretudo as redes de eletricidade, que são ativos mais garantidos para darem rendimento. E assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias no Negócios. Obrigada, Celso e Bárbara. Eu sou a Cláudia Arsénio. Marcamos encontro para daqui a uma semana, porque há sempre histórias para contar. Obrigada por ouvir.